Olá, pessoas encantadas! Sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. O assunto de hoje é a controvérsia Lilith. Será ela um demônio ou uma deusa? Fique comigo, é logo depois da vinheta. Lilith representa a lua negra e por isso, na astrologia, ela não está relacionada a nenhum astro, mas sim com a distância da órbita da lua e da terra. As suas previsões são um pouco complexas e ainda são ignoradas ou descartadas por alguns astrólogos. Geralmente, Lilith está relacionada com os nossos desejos insatisfeitos, com coisas do nosso subconsciente, é um arquétipo dos nossos desejos, da nossa sexualidade, dos nossos sonhos, mas sempre relacionado com algo que não é totalmente satisfeito, com algo que está só nos nossos planos, no nosso subconsciente, e sempre que a gente busca aquilo, de repente acontece ao contrário. Lilith também está relacionada com uma inversão dos seus planos. E em outros aspectos também, ela está relacionada com o magnetismo e com a sexualidade da pessoa. Lilith também está relacionada com o magnetismo pessoal e com a sexualidade da pessoa, mas com os desejos sexuais, com sonhos não realizados e fantasiosos. Um outro aspecto relacionado a Lilith na astrologia está com a conexão com outros planos de existência. É como se ela funcionasse como um tipo de antena que fizesse com que a pessoa tivesse dons mediúnicos mais fortes e conseguisse, através dela, então, ter mais conexão com outros planos de existência, com outras vibrações espirituais. Lilith é citada na Bíblia não como primeira mulher de Adão, como supõem muitas pessoas, mas em Isaías 34, o nome Lilith, cujo plural é Lilote, se refere a diversos demônios. Porque antigamente, no Oriente Médio, todas as doenças estavam relacionadas a demônios. E existem vários livros antigos, exorcismos contra os demônios das doenças. Isso era uma coisa bem comum. E Lilith estava relacionada com doenças que causavam a morte de crianças e de recém-nascidos. As primeiras referências que temos ao nome de Lilith ou Lili veio da Mesopotâmia e da Suméria. Há breves citações sobre esses nomes na epopeia de Gilgamesh e em outros textos da mesma época, mas nesses textos também faz referência a uma classe de demônios e não a uma entidade propriamente como nós conhecemos hoje. Existem outros seres também das mesmas classes, como Adart Lili e Dur Lili, que seriam versões masculinas dessa mesma classe de demônios no qual está classificado Lilith. Lilith, para os sumérios, era um demônio noturno que aparecia na forma de uma mulher vampira ou súcuba, que odiava as crianças. Ela aparecia geralmente quando a lua estava negra, ou seja, não havia lua no céu, na total escuridão. E nesse período, então, usava da água e do vento para trazer pestes, doenças, matar as crianças e fazer com que os homens praticassem o adultério, cometessem pecados e trazer muitas coisas ruins. Além disso, essa classe de demônios também estava relacionada com a escassez de alimentos e com a morte. Hoje em dia, dizem que há uma tradição cabalística que diz que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Mas esta é uma afirmação errônea. O único texto que representa Lilith como primeira mulher de Adão é o alfabeto de Ben Sirac. Mas segundo o Rabi Geoffrey Dennis, que é historiador, pesquisador do misticismo e da cultura judaica, Rabi, professor universitário e escritor, este livro era apenas uma paródia de livros religiosos da época. Era um livro de sátiras, era uma piada. E não tem nada a ver com escrituras sagradas, nem nada disso. O livro nem sequer tem uma composição bem definida. E logo após essa história de Lilith como a primeira mulher de Adão, vem então uma história que conta sobre a filha flatulenta do rei Nabucodonosor. Toda a história do livro se passa como se esse Ben Sirac estivesse contando sua sabedoria para Nabucodonosor, e nesse livro, então, ele faz várias citações à Bíblia, ao Torá e outros livros sagrados, mas sempre em tom de sátira, misturando com coisas comuns, e é cheio de desenhos pornográficos. E isso, segundo o historiador Geoffrey Dennis,
certamente eram livros de piadas da época que foi confundido no início do século passado, devido ao furor que as pessoas tinham com o misticismo e também por ele ter sido um livro escrito em hebraico, pode ter trazido bastante confusão, porque o hebraico é uma língua bem difícil de ser traduzida. Então houve toda essa confusão ao redor do livro, mas nenhum cabalista sério considera Lilith como a primeira mulher de Adão. Aliás, Adão e Eva nem existiram, até mesmo o Papa Francisco já falou isso, né, que Adão e Eva é um mito, apenas para explicar a criação do homem. Então, aquela famosa imagem de Lilith que conhecemos hoje, que está no Museu Britânico, né, foi encontrada nas escavações por volta de 1930 no Iraque, e ela mostra como se tratasse de deuses ou demônios, que naquela época deuses e demônios tinham a mesma conotação para aquele povo, não tinha essa separação que a gente faz hoje em dia. Os seres espirituais eram coroados, tanto sendo do bem quanto do mal, e foi associado a Lilith. Também foram encontrados vários jarros, pratos, que eram usados para fazerem rituais, e pelos escritos mostra que era para afastar essa entidade quando chegava a lua negra. Então eles colocavam esses vasos com oferendas longe assim da aldeia, para que ela parasse ali e quando chegasse então na lua negra não entrasse na aldeia deles, para que as crianças fossem preservadas e as mulheres, porque Lilith, ela não gosta de crianças e nem de mulheres, e os homens ela os encanta para que depois possa sugá-los. Ela atua então como um tipo de súcuba e vai tirando a energia deles pouco a pouco, até tirar completamente tudo, até a sua sanidade mental. Neste período dessas escavações, então, Lilith foi concebida como uma deusa, que estava começando naquela época o feminismo, as mulheres queriam mais liberdade e tomaram ela como um arquétipo da rebeldia, né, da mulher livre, daquela que pode fazer o que bem quiser. E por volta de 1960, então, as primeiras feministas judaicas tomaram Lilith como um símbolo contra o patriarcado e símbolo do feminismo, e mais para frente, então, com o neopaganismo, alguns wiccanos começaram a adotá-la como uma deusa, associando a Ishtar ou a Inanna, que é uma deusa da fertilidade, da lua, e na verdade não tem nada a ver com Lilith, né? Lilith, no meu ponto de vista, não está apta para representar o feminismo de forma alguma, né? Porque se a gente aceita Lilith como representante do feminismo, é o mesmo que dizer que nós mulheres somos erradas, que estamos fazendo coisas erradas em querer ser livres e ser donas do nosso próprio corpo, do nosso próprio destino. Então eu não aceito essa versão. Algumas tradições, como a tradição nórdica, a tradição celta, adotam a deusa Freia como símbolo do feminismo, que eu acho completamente mais coerente, né? Porque é uma deusa não que foi expulsa e nem que teve que aceitar perder 100 filhos por dia, como diz que Lilith foi amaldiçoada porque não se submeteu ao homem. Na verdade, naquele escrito lá do alfabeto do Ben Sirá, ele quer mostrar que a mulher deveria ser submissa, não tem nada a ver com o empoderamento feminino. Mostra que aquela que não era submissa ao homem, então era amaldiçoada por Deus, que estaria condenada a perder 100 filhos por dia, a viver entre demônios, enquanto que Eva, que era submissa, era adorada, né? Era a filha de Deus. Então, eu vejo assim, já a Freia não, a Freia, ela foi aceita, ela não nasceu no Olimpo, mas ela foi aceita entre os deuses, é uma deusa guerreira, com direitos iguais, vai para a batalha igual ao homem, é empoderada, é dona do seu próprio corpo, tem uma sexualidade liberada, sem ser julgada, e é adorada como Deus. Então eu acho que é muito mais positivo. E se você quer saber um pouquinho mais sobre Freia, eu vou deixar aqui o link do nosso vídeo sobre o simbolismo dos deuses nórdicos, que é o horóscopo viking, e você vai poder saber um pouquinho mais sobre a deusa Freia. Na nossa experiência, né, que nós já tivemos no passado, na época que a gente ainda trabalhava com o Goécia, nós evocamos esse ser, e apenas com os mestres da Irmandade, que são pessoas muito experientes, todos nós chegamos à mesma conclusão. A experiência que nós mulheres tivemos foi assim, nenhuma delas gostou da energia. Logo de cara a gente sentiu incomodada com uma energia ruim.
Os homens, inicialmente, todos eles ficaram vidrados com energia e seduzidos. Só que eles são magos e eles sabiam que não podiam ser seduzidos, que isso era uma artimanha do ser espiritual que estava sendo evocado. E logo em seguida, ficamos sabendo que esse ser tentou sim agir como súcuba com todos os mestres, e então foi banida da nossa irmandade e nós não tivemos mais contato. Infelizmente, tivemos uma história triste de uma pessoa que era bem próxima, né, que a gente conhecia, não era mestre da irmandade nem nada, mas foi bem teimoso. A gente falava, não mexe, não mexe, para de evocar, você não tem autoridade espiritual ainda para evocar. E uma pessoa jovem chegou até a tatuar o selo dela no corpo, até perder a sua própria sanidade mental. O que a gente viu acontecer foi que ela satisfez alguns caprichos sexuais, alguns desejos assim de luxúria, mas essa pessoa, na verdade, o que ela queria era o seu amor verdadeiro. O seu amor verdadeiro ele nunca conseguiu algumas luxúrias, por fim desistiu da entidade, foi totalmente atacado a ponto de ter que procurar um psiquiatra e tomar remédios fortes. Então a gente não tem coisas boas para falar dessa entidade que sempre foi maligna, né? Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.